Olá, meus irmãos da Igreja Batista Jardim Santíssimo. É um prazer poder me dirigir a vocês, ainda que virtualmente, online, por conta do momento que atravessamos. Agradeço pelo convite e que me foi feito para participar aí do mês da família, mas por conta do que está acontecendo, não foi possível. Espero poder vê-los pessoalmente em breve. Meu nome é Eduardo Borges e eu sirvo a Deus ali na Igreja Batista do Parque São Basílio, pastor Valdemir Alves da Silva. Ali nós podemos auxiliar o Ministério da Família no que se refere a palestras e reflexões aos casais, os casamentos. Os casamentos têm sido alvo do inimigo das nossas almas e é preciso que nos fortaleçamos e que sustentemos os nossos casamentos na palavra de Deus. Nesta oportunidade, eu quero aproveitar para falar sobre uma grande lição em Betânia para a família, baseada no livro de João, no capítulo 11, dos versículos 1 a 45. O tema dessa reflexão será: tirem a pedra, venha para fora. Essa história começa com uma doença física. Essa doença física abateu-se sobre Lázaro. Lázaro era irmão de Marta e Maria e era uma família muito amada por Jesus. Vejamos o texto. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Bem, a Bíblia não esclarece o tipo de doença a que Lázaro foi acometido. Eu fiz uma pesquisa e esta doença talvez já estivesse alojada e Lázaro talvez não a sentisse. E subitamente esta doença veio a se manifestar, e agora de uma forma rápida, e que o levou à morte em poucos dias. Mas ela também pode ter surgido inesperadamente. A bem da verdade, a Bíblia não faz esses esclarecimentos. Nessa pesquisa, eu pude verificar as doenças mais comuns daquela época. Tumores, que hoje nós conhecemos como câncer, a malária, desde aquela época, cólera, a tuberculose, a varíola e a febre tifoide. Essas eram as doenças mais comuns daquela época. E talvez uma dessas doenças tenha sido aquela que Lázaro foi acometido e que, por conta desta doença, veio a falecer. Bem, é óbvio que, diante da doença que se abateu sobre Lázaro, Marta e Maria imediatamente resolveram chamar a Jesus. Afinal de contas, ele era o mestre, eles tinham muita fé em Jesus e chamou para que Jesus pudesse acudir naquele momento de aflição. Diz o texto: então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E mandaram dizer porque Jesus não estava perto, Jesus estava longe. Ao saber desta notícia, Jesus declarou o seguinte: esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. E Jesus demorou-se mais onde estava e ainda prolongou sua viagem até a Judéia. E neste período em que Lázaro estava doente, acabou acontecendo a sua morte.
Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. E diz o texto: Jesus chorou. Uma prova da humanidade de Jesus. Jesus era Deus, feito homem, e ele tinha como homem os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. E ao ver a comoção por conta do falecimento de Lázaro, a quem ele muito amava, Jesus chorou. E Jesus resolve ir até o sepulcro. Diz o texto: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro e era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Chegando lá, Jesus manda que tirem a pedra. Vejam o texto. Tirem a pedra, disse Jesus. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Mas mesmo assim, tiraram a pedra. E foi neste momento que Jesus opera um milagre, ordenando que Lázaro viesse para fora da sepultura. O texto nos mostra a seguinte afirmação: Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Bem, depois de lermos esse texto, eu gostaria de fazer uma analogia, uma vez que o texto fala de uma doença física, onde Lázaro, acometido por essa doença, não resistiu e veio a falecer. E por isso eu vou aproveitar a oportunidade para a gente falar de uma doença não física, mas de uma doença espiritual. Quais são as características da doença espiritual? Será que eu, você, a minha família, ou a família de vocês, algum deles, algum dos componentes da sua família, ou até você mesmo, não estaria doente? Porque quantas vezes a gente percebe que já estava com a doença, mas até então levando alguns dias para que essa doença se manifestasse, e a gente descobre que tem algum tipo de doença. Pode ser um resfriado, pode ser um cálculo renal, pode ser um problema hepático, de qualquer ordem. A doença espiritual, muitas das vezes, ela chega de mansinho. E ela tem características peculiares. Se não, vejamos. A princípio, a doença espiritual, ela é assintomática e imperceptível. A gente não sente desconforto. A gente nem percebe. Não percebe que começou a ficar infectado, começou a ter problemas no que se refere a uma doença espiritual. A doença espiritual também ela é silenciosa. Ela penetra, se instala e se espalha em toda a nossa alma. E quando a gente fala de espalhar em toda a alma, a gente está falando do nosso coração e da nossa mente. Coração e mente estão interligados. Do coração provém todas as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas ações, que, norteado pela mente, se transformam em ações. Ela também ataca e explora as nossas fraquezas, os nossos desejos e as nossas inclinações. A doença espiritual é assim. O inimigo sabe quais são os nossos pontos fracos, quais são aqueles desejos não condizentes com uma vida cristã e as nossas inclinações. E essa doença,
ela vai atacar esses pontos fracos, esses pontos que talvez não tenha uma resistência tão grande. Ela também enfraquece o nosso relacionamento com Deus. A característica marcante da doença espiritual é que nós estejamos fracos espiritualmente no que se refere ao relacionamento com Deus. Ela também ataca e confronta as verdades da palavra de Deus. Conhece aquela situação e aquela frase que ultimamente a gente tem ouvido muito? Olha, isso não tem nada a ver. Pois é, esse nada a ver tem tudo a ver com mentiras que são incutidas na nossa mente e que atacam as verdades contidas na palavra de Deus. Existe um grupo de risco? Sim. Aliás, esse é um termo que nós temos ouvido bastante nesses tempos. Mas, vejam só, esse grupo de risco, ele não está limitado a um pequeno número de pessoas. O grupo de risco é bem mais amplo do que imaginamos. Ou seja, todos nós, todos, sem exceção, estamos sujeitos a essa enfermidade. Estamos sujeitos à doença espiritual. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. Ora, se a nossa natureza humana fala mais alto do que aquilo que o Espírito quer, houve um enfraquecimento da nossa vida espiritual. Por conta de quê? Da doença. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas e aos Coríntios. Existe um grupo de risco, aí sim, mais contido, que é o grupo de risco familiar. Esse grupo de risco familiar ele é composto pelos filhos, especialmente adolescentes e jovens. Pelo pai, pela mãe, pelos cônjuges, marido e mulher. Ou seja, homem e mulher, na função de pai e mãe, na função de marido e mulher, e os filhos, especialmente adolescentes e jovens, são um grupo de risco familiar sujeitos à doença espiritual. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Muitas das vezes associamos o ladrão a Satanás. Mas o texto não diz Satanás, diabo, fala o ladrão. Pode ser que outras coisas estejam roubando, matando e destruindo a nossa vida espiritual. Existem os sintomas da doença espiritual. Primeiro nós vimos as características e agora vamos ver quais são esses sintomas. E, ao vê-los, já comecemos a refletir e fazer uma autoanálise. Se nós estamos ou não ingressando numa doença espiritual. O primeiro sintoma é o esfriamento do amor. Ora, o amor é a essência de Deus, porque Deus é amor. É amor. Foi pelo seu amor que ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o amor, quando começa a esfriar, ele desencadeia uma sequência de esfriamentos subsequentes que vão gerar mais sintomas dessa doença espiritual. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, disse Jesus aos seus discípulos. E olha, meus irmãos, nós temos visto, nesses momentos que estamos atravessando, que a maldade cada vez mais se espalha. E o amor de muitos, inclusive muitos dos nossos irmãos, tem se esfriado. Porém,
disse Jesus na revelação do livro de Apocalipse, escrito por João, à igreja de Éfeso, ele disse o seguinte: porém tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Quando nós nos convertemos, nós declaramos amor a Cristo, amor a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, com todo o nosso sentimento. E quando esse amor começa a esfriar, é sinal que nós estamos sendo acometidos pela doença espiritual, porque não estamos mais amando como amávamos a Deus no princípio, da nossa decisão, da nossa profissão de fé. Próximo sintoma é o abandono da fé. Primeiro, esfria-se o amor e depois abandona-se a fé. Disse Paulo a Timóteo: o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses últimos tempos, eu tenho certeza que nós estamos, se não no começo, estamos atravessando. E temos visto que muitos têm abandonado a fé, como sintoma da doença espiritual. Agora, quais são as principais causas e fases da doença espiritual? Toda doença tem um princípio. Toda doença tem uma causa. Pode ser adquirida, pode ser hereditária, pode ser congênita. E a doença, conforme vai progredindo, ela vai atravessando fases. Fase inicial, fase intermediária, fase final. Vamos ver? Uma das principais causas da doença espiritual é o distanciamento da comunhão com Deus e com a igreja. Meus irmãos, a comunhão com Deus é a intimidade que nós temos com Deus. É como nós nos relacionamos com Deus. O relacionamento com Deus ocorre da maneira em como nós falamos com Ele e como Ele nos fala. E é na igreja onde o corpo de Cristo se reúne para louvar e engrandecer o nome desse Deus. É na igreja que nós nos relacionamos como irmãos, como membros do corpo. É na igreja que nós nos alimentamos das mensagens doutrinárias, das mensagens de exortação, da escola bíblica dominical que nos ensina, que esclarece todos os livros da Bíblia para que possamos aprender de fato a ler e compreender e principalmente colocar em prática aquilo que a Bíblia nos diz. Ora, quando nós nos distanciamos da comunhão com Deus e da comunhão com a igreja, consequência disso será a doença espiritual. E aí, uma outra causa é a inanição e a desidratação espiritual. Ora, mas inanição e desidratação tem a ver com físico e não com espírito. Sim, mas se fizermos uma analogia, a palavra de Deus nos alimenta, que Jesus é o pão da vida, que Ele é a água da vida. Quando a gente se distancia de Jesus Cristo, quando a gente se distancia da comunhão com Deus, é sinal que nós não estamos orando o quanto nós deveríamos orar, porque é na oração que a gente conversa com Deus, através de Jesus Cristo. É através da palavra de Deus que Ele nos fala, que Ele fala ao nosso coração e à nossa mente. Lembram? Lá das características iniciais,
E aí, uma vez que estamos fracos, uma vez que estamos em estado de inanição, desidratados, o que acontece com os nossos anticorpos? Acontece que nós começamos a ser contaminados, porque a nossa resistência está fraca. Por que a nossa resistência está fraca? Porque nós não temos nos alimentado como deveríamos nos alimentar da palavra de Deus, da oração e da comunhão com a igreja. E aí, com a imunidade baixa, é mais fácil se inclinar aos maus desejos, às más influências. Das más influências vão vir os maus pensamentos. Dos maus pensamentos vão vir maus hábitos. E aí a gente começa a flertar com o pecado. Começa a namorar. Até que, com os enganos do coração, porque o coração, segundo Jeremias, é enganoso, a gente parte para a prática do pecado. Não que nós não pequemos todos os dias, porque nós somos pecadores, mas começamos a cometer pecados que antes nós não cometíamos. O que é pior, a gente começa a pecar deliberadamente e indiscriminadamente, porque como nós estamos espiritualmente doentes, a nossa consciência começa a ficar cauterizada. E aí, o que acontece? Há um entristecimento do Espírito de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas quando a gente começa a pecar deliberadamente, indiscriminadamente, o que acontece é um bloqueio da atuação do Espírito de Deus. E a gente não consegue mais sentir, ouvir aquela voz nos dizendo: o que é isso? Não faça isso. Não é possível que você esteja cometendo esse pecado. Por quê? Porque nós nos distanciamos de Deus. Nós nos distanciamos da comunhão com Ele, com a igreja. E com certeza também nos distanciamos do Espírito Santo. Consequência, a nossa vida espiritual entra em estado de coma. E do estado de coma para a morte pode ser bem rápido. Por vezes, o livre-arbítrio que Deus nos deu impede aqueles que estão espiritualmente enfermos de buscarem a cura. Às vezes a gente não consegue compreender como algumas pessoas se distanciam, se afastam, começam a fazer coisas incoerentes com a vida cristã. E a gente fala com as pessoas e às vezes as pessoas falam assim: não, eu sei que eu estou errado, mas no momento eu prefiro ficar assim. Ou seja, optam por enfrentar as tristes consequências do pecado. Meus irmãos, existe um texto que eu vou apresentar aos irmãos e ele fala especificamente para aqueles que abandonaram o primeiro amor. Aqueles que confessaram Cristo como seu Salvador, o receberam o amor de Deus e depois abandonaram a fé, se distanciaram, deixaram o primeiro amor. Olha o que diz o texto de Hebreus e o texto de Romanos. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus, pois o salário do pecado é a morte. Os irmãos compreenderam esse texto? Vamos por parte. Se a gente continua a pecar
deliberadamente, ou seja, sabendo, sem se importar, mesmo sabendo que está errado. Depois que a gente recebeu o conhecimento da verdade, Jesus morreu uma só vez. Não haverá outro sacrifício, porque não resta sacrifício mais pelos seus pecados. Quando você peca deliberadamente, você está rejeitando o sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz por você. Porque você já conhece a verdade, mas ainda assim decidiu pecar deliberadamente. E se não houver mudança, tão somente há uma expectativa muito ruim para a nossa vida. Uma expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, recebemos o seu amor, deixamos de tornar inimigos de Deus. Mas quando a gente retrocede, a gente volta à condição de inimigo. E a consequência para os inimigos de Deus é um juízo severo, justo e de fogo intenso que consumirá esses inimigos, porque o salário do pecado é a morte. Como falamos naquele grupo de risco, já que estamos falando para a família, vamos começar a falar sobre a doença espiritual, a maneira como ela tem atingido a nossa juventude. Os sintomas da doença espiritual nos adolescentes e jovens não são muito diferentes, mas há algumas peculiaridades. O desinteresse pela leitura da Bíblia. Parece, cada vez mais, que jovens e adolescentes têm distribuído o tempo que eles têm para tantas coisas, porque eles precisam ir para a escola, para a universidade, precisam estudar, precisam fazer provas, precisam se preparar para o futuro. A internet hoje é um veículo de comunicação em que não podemos mais abrir mão. Mas, por outro lado, ela consome muito tempo. E quando a gente faz um retrospecto das 24 horas, do tempo em que estamos dormindo e do tempo que estamos acordados, resta muito pouco para nos alimentarmos da palavra de Deus. E, cada vez mais, tem sido uma característica que os adolescentes e os jovens estão cada vez mais abandonando a leitura da Bíblia. Até fazem, mas não no sentido de estudá-la, no sentido de entender, porque não basta apenas ler. É preciso entender, é preciso interpretar corretamente aquilo que Deus está nos falando, para que não cometamos enganos. Por consequência, há uma falta de fé e ausência de oração. A fé fica em segundo plano, porque até a oração, em função do tempo que os jovens e adolescentes têm dispensado para essa prática que é conversar com Deus, cada vez tem diminuído. A não ser naqueles momentos em que estão em dificuldade, principalmente na hora de fazer uma prova, ou então quando tem alguma situação em que precisam que ela seja resolvida. Geralmente todos nós, não só os jovens, temos a tendência de aí sim nos lembrarmos de Deus e o buscarmos em oração. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que vigiar e orar constantemente. E isso não está sendo uma verdade na vida de jovens e adolescentes. Com isso, o desinteresse pela obra de Deus acaba sendo uma terceira consequência, um terceiro sintoma. Por que ir à igreja? Logo no domingo, que eu posso dormir até mais tarde, por que ir até a escola bíblica dominical? E aí, se tem culto de oração, se tem trabalhos evangelísticos, a obra de Deus em si não entra nos planos e na agenda da maioria dos jovens e adolescentes que começam a apresentar os sintomas da doença espiritual. Com certeza,
quanto menos trabalho na obra de Deus, quanto menos exercício da fé, quanto menos a leitura da Bíblia, quanto menos oração, menor serão as experiências com Deus. Cada vez, adolescentes e jovens têm menos experiências de vida, experiências reais com Deus. Por conta disso, o egoísmo passa a dominar a vida desses adolescentes, desses jovens, porque eles querem que todas as suas necessidades sejam atendidas, preferencialmente em primeiro lugar. E, a partir do momento em que não obedecemos aquilo que está na palavra de Deus, a gente também acaba desobedecendo aos pais, consequentemente, a Deus. E aí começa aquele flerte com o pecado. Os jovens, adolescentes começam a aceitar certas coisas que não eram para ser aceitas por ele. E pior do que aceitar, começa a gostar das coisas que o mundo oferece. Afinal de contas, o mundo oferece coisas muito bonitas, muito atrativas. A gente sabe que por trás dessa atração, por trás dessa beleza, existe um caminho que leva não a Deus. Mas, em função da inanição espiritual, por conta da falta da leitura da Bíblia, esses jovens também estão com seus organismos espirituais com a imunidade baixa e começam a ter gosto e aceitar as coisas que o mundo oferece. Práticas pecaminosas, inclusive, jovens que concordam com teorias mentirosas colocadas no mundo pelo inimigo das nossas almas, de que o aborto é algo que Deus aprova. Meu corpo, minhas regras. Tem sido muito veiculado na mídia e isso tem, de certa forma, levado alguns jovens a concordar com isso. A liberação das drogas está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Também há um ponto em que muitos jovens, muitos adolescentes têm concordado com essa prática. A imoralidade, a pornografia, a homossexualidade, todas essas práticas que biblicamente são abomináveis aos olhos de Deus, elas começam primeiro a serem aceitas e depois até a serem, quiçá, praticadas por esses jovens. Se continuarem com essa doença, se continuarem a cometer o pecado deliberadamente, vão entrar em coma. E o coma vai levar à morte espiritual. Tudo isso vai culminar na entrega total ao pecado. Mais uma vez, o livre-arbítrio tem impedido o jovem enfermo espiritual de buscar a cura. E ele opta por permanecer doente e enfrentar as tristes consequências do pecado. Mas, meu jovem, mas, meu querido adolescente, isso não é de Deus. Essas são práticas do mundo. Não, nada a ver. Me deixa, por favor. Eu sei, eu já sei, eu já ouvi, só que no momento eu quero continuar como está. Diz a palavra de Deus. E esse texto, ele é um texto que quando a gente começa a ler, dá a impressão que o sábio Salomão está apoiando uma prática. Mas depois a gente vê que o final do texto mostra que é como se ele estivesse dizendo: façam isso, aproveitem, isso mesmo. Mas depois, arquem com as consequências. Olha só o texto. Alegre-se, jovens, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar.
até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas estas coisas, Deus o trará a julgamento. Muito sério. Mas, meus irmãos, a doença também espiritual tem atingido aos pais. Como assim aos pais? Tem atingido a pai e mãe no que se refere às suas responsabilidades bíblicas como pai e mãe. Os sintomas da doença espiritual nos pais são os seguintes: desobediência a Deus. A palavra de Deus nos fala sobre ensinar a criança, sobre sentar com ela, sobre inculcar a palavra de Deus na mente das crianças. Mas nós temos desobedecido essas ordens. A falta de conhecimento bíblico tem sido um grande problema para os pais ensinarem. Como é que vai ensinar algo que não conhece? É necessário primeiro que os pais aprendam, leiam, entendam e saibam passar para os seus filhos aquilo que está na Bíblia. A responsabilidade é dos pais. Missões começam em casa. O plano de salvação de Jesus Cristo precisa ser primeiro passado de pai para filho. Mas a doença espiritual faz com que, como não estou interessado na minha vida espiritual, não me interesso também pela vida espiritual dos meus filhos. Os pais, mães, estão interessados sim na vida profissional de seus filhos. É ótimo que estejam. Não é pecado estar interessado na vida profissional dos filhos. Todos queremos que os nossos filhos estudem, que se formem, que sejam ótimos profissionais, que tenham bons empregos, bons salários, que constituam família e que possam dar prosseguimento à nossa geração. Mas tem um problema. Todo esse investimento está sendo feito naquilo que não é eterno. Todas essas coisas vão ficar. O eterno está nos céus. Quando a gente se desinteressa pela vida espiritual dos filhos, a gente não está preocupado com o destino final dos nossos filhos, depois da sua passagem aqui na Terra. O egoísmo e a priorização dos interesses próprios também tem sido um dos obstáculos para que nós possamos dar atenção aos nossos filhos. Porque a maioria dos pais tem tido filhos, mas alguns ainda estão em ascensão profissional, ainda estão em ascensão estudantil, se graduando, se pós-graduando, a título de conseguir uma melhor posição no seu trabalho. E aí, quando os pais estão pensando neles, nas suas vidas profissionais, para que tenham uma vida financeira melhor, estão pensando primeiro nos seus interesses e não dos seus filhos. Há também muita preguiça em ensinar, porque, venhamos e convenhamos, ensinar dá trabalho. E para quem trabalha 8 horas, 9 horas, 10 horas por dia e ainda tem que estudar à noite, quando chega em casa, dá aquela preguiça. Outro fator que os pais têm deixado a desejar é que tomaram a decisão de não disciplinar. A palavra de Deus é bem clara com relação à disciplina. A colocar limites. Os filhos precisam de limites. Para que os pais não se envergonhem, é preciso que sejam disciplinados. Deus nos disciplina porque nos ama. Você, se ama seus filhos, precisa discipliná-los. Também, um outro fator que tem acontecido, os pais e as mães têm terceirizado as suas responsabilidades. O que é terceirizar? É passar para alguém uma responsabilidade que é sua. Então,
Muitos pais e mães estão passando a responsabilidade do ensino espiritual dos seus filhos, da construção, da moldagem da vida espiritual dos seus filhos para outras pessoas. Para os pais, que são os avós deles, que já não têm o mesmo vigor, a mesma força, ainda que possam ajudar, mas essa não é uma responsabilidade deles. Também, com certeza, não será na creche que a vida espiritual de seus filhos vai ser edificada. Deixar também a cargo da igreja é uma sobrecarga muito grande. A EBD, as classes infantis, estão ali para auxiliar os pais naquela situação em que todos vão à igreja, onde cada um na sua classe aprende e a criança reforça aquilo que deveria ter aprendido em casa. E não necessariamente só aquela parcela, aquele único domingo, aquele único instante, aqueles poucos momentos de ensino na igreja não vão ser suficientes. Então, um dos motivos, um dos sintomas da doença espiritual dos pais que não deixam que eles enxerguem essa situação, fazem ainda com que eles terceirizem as suas responsabilidades. Responsabilidades que são ordenadas por Deus. A doença espiritual dos pais não os deixam cumprir com as suas responsabilidades. Falamos de várias vezes sobre responsabilidades, não é mesmo? Vamos ver as responsabilidades? A primeira é amar. O amor é a essência de Deus. Deus é amor. Ame o seu próximo. Ninguém mais próximo que seu filho. Você precisa amá-lo. E quando você procura uma ordem de amar ao filho, você encontra justamente a disciplina no meio, dizendo que quem não ama o seu filho não o disciplina, ou quem ama o seu filho o disciplina. Então, é preciso você amar a seu filho, amar aquilo que você recebeu de Deus como herança, como tesouro. Em segundo, quem ama, cuida. É preciso que vocês cuidem de seus filhos. É preciso mais atenção. Quantas crianças têm sido até, às vezes, molestadas, importunadas por pessoas alheias, externas, e nós não estamos tendo o devido cuidado para com as nossas crianças, com os nossos filhos. Com relação a filhos maiores, o cuidado com relação às companhias. As más companhias corrompem os bons costumes. Você ensina em casa, mas alguém fala ao contrário lá fora. É preciso cuidar do seu filho. Em terceiro, é preciso ensinar. Cabe a você, pai, a você, mãe, ensinar a criança, ensinar os preceitos bíblicos, ensinar ao amanhecer, ao levantar, no café da manhã, no caminho para a escola, no caminho de volta para a escola, ao entardecer, ao anoitecer. É preciso, meus irmãos, ensinar. Essa é uma responsabilidade dos pais. E é preciso acompanhar, porque Salomão disse, ensina no caminho. Não basta apenas você ensinar, vá por aquele caminho. É preciso que você o acompanhe no caminho. Jesus disse que a porta é estreita, o caminho é difícil. Se o caminho é difícil e a porta é estreita, é preciso que você acompanhe, você ensine, mas que você acompanhe, para que você não deixe ele se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. É preciso também dar o exemplo. Um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Às vezes, você ensina tantas coisas, mas quando você está com seu filho, ele está lhe observando. E aí, se você fala para ele, você não deve dizer essas coisas, e você fala tais coisas, ele está olhando. Não adianta você entrar naquela filosofia mundana. Faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso não é bíblico. É preciso disciplinar, meus irmãos. É preciso colocar limites. Uma criança sem disciplina e sem limites
no final, ela é rejeitada. Ela é rejeitada pela sociedade, porque vai se criar um adolescente indisciplinado sem limites, um jovem indisciplinado sem limites, um futuro estudante indisciplinado sem limites, um futuro profissional indisciplinado e sem limites. E o fim dessa indisciplina não é coisa boa. Por último, orar. Quem ama, cuida, ensina, acompanha, dá exemplo, disciplina e ora. Quanto tempo temos dedicado de oração aos nossos filhos? Jó levantava-se de madrugada. Os filhos dele gostavam de dar banquetes, festas. Naquela época, o vinho era utilizado com fartura. Jó tinha medo que os seus filhos, naqueles momentos de festa, pudessem blasfemar contra Deus. Por isso, Jó orava por eles. Temos orado pelos nossos filhos? Em que momento? Na hora que você deita, na hora que você acorda, durante o dia? Uma oração simples ou uma oração para que ele possa entender o plano de salvação, para que seu filho possa ser um jovem cristão, que se torne um homem de família cristã, que encontre uma esposa, que encontre um esposo, que tenham filhos. Você tem orado por seu filho? Mas para tudo isso, é preciso de tempo. Quanto tempo você tem dedicado para cumprir as suas responsabilidades como pai e como mãe? Mas a doença espiritual dos pais, às vezes, os cegam a ponto de não enxergarem que seus filhos não lhes foram confiados para a morte espiritual e nem para povoar o inferno. Nós recebemos filhos para criá-los e devolvê-los a Deus como servos fiéis, como futuros líderes de lares cristãos, para que a nossa geração se perpetue e se perpetue de uma maneira sábia, baseada na palavra de Deus, baseada na comunhão com Deus. Por isso, diz a palavra de Deus: pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Aquele que em Deuteronômio, Moisés, falando aos seus filhos, ensinando todos os dias: não amem o mundo e nem o que nele há. O mundo é passageiro. Precisamos investir no eterno, porque os filhos são herança do Senhor. Os filhos são uma recompensa que Ele dá. Se você recebeu filhos, você recebeu uma recompensa. Você recebeu uma herança, um tesouro. Como é que você está administrando essa herança? Porque quando eles passarem a tomar as suas próprias decisões, Deus vai te perguntar: onde está o rebanho que te foi confiado? É, o teu lindo rebanho. Onde está ele? O que é que você vai dizer? Espero que a sua resposta seja: aqui eu estou com os filhos que o Senhor me deu. Isaías 8:18. Mas a doença espiritual também tem atingido o casamento. Agora, falando para homem e mulher, não mais como pais ou como mães. Agora, como marido e mulher. Quais têm sido os sintomas da doença espiritual dos cônjuges? Não tem desenvolvido uma maturidade cristã. A maturidade cristã é uma etapa em que a gente sai daquele ensino inicial do que é o plano de salvação. Aquele
versículo central, que muitas das vezes é o único que nós sabemos de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não. É além disso. É você desenvolver a sua vida espiritual. Quando a gente não desenvolve a vida espiritual, é sinal que há uma doença. Já viram uma criança que não se desenvolve, que não cresce, que não fala, que não anda, que não interage? Isso é sintoma de doença. Um marido e uma mulher precisam, mais do que nunca, para que o seu casamento seja fortalecido, de maturidade cristã. Essa maturidade vem através do desenvolvimento das virtudes cristãs do fruto do Espírito. Quando essas virtudes não são desenvolvidas, é sinal que não está havendo maturidade. É sinal que o amor não está sendo desenvolvido no seu casamento. A paz não está sendo desenvolvida no seu casamento. O ânimo longo, a alegria, a mansidão, o domínio próprio. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, que é a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Essas são as virtudes cristãs que marido e mulher precisam desenvolver em seus casamentos, para que eles não adoeçam espiritualmente. Cônjuges que estão doentes espiritualmente falando, preferem se envolver não com as virtudes do fruto do Espírito. Preferem se envolver na prática das obras da carne. Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual. Meus irmãos, a pornografia tem sido razão para muitos divórcios. E a pornografia é um vício. A pornografia é pecado. A pornografia é imoralidade sexual. E os imorais não herdarão o reino dos céus. A infidelidade. O voto de compromisso feito no altar, transgredido. Os ciúmes. O amor não é ciumento. Não tente justificar o seu ciúme como amor, porque ciúme é pecado. A discórdia, as brigas, a idolatria, porque ao invés dos casais desenvolverem as virtudes do Espírito Santo, estão idolatrando outras atividades, atividades profissionais, atividades de crescimento, atividades financeiras, de acúmulo de bens. Essas coisas são muito boas quando elas não são a prioridade na nossa vida. Porque quando a gente coloca isso acima da maturidade cristã, se torna idolatria. Tudo que nós adoramos, além de Deus, é idolatria. O egoísmo, motivo pelo qual muitos casamentos têm se desfeito. Marido, mulher. Marido esperando que a mulher o faça feliz. Mulher esperando que o marido a faça feliz. Cada um na sua. No final, nenhum deles se tornam felizes, porque são egoístas. A imaturidade. Quantas discórdias, quantas desavenças, quantos motivos fúteis para desmanchar um casamento por conta de imaturidade. Mágoas que não são perdoadas. O perdão no casamento é a chave que não permite que o casamento seja abalado. Jesus falou que perdoássemos não só 7, mas 70 vezes 7. No casamento é necessário que você perdoe 70 trilhões vezes 70 trilhões e quantos trilhões forem necessários. Porque o perdão é o exercício do amor no casamento. Mas a doença espiritual dos cônjuges não os deixam ver que o casamento foi criado por Deus para ser santo e indissolúvel.
E a gente trata o casamento como se fosse algo descartável. Não, vamos para o divórcio, vamos nos separar. Mesmo que a palavra de Deus nos diga: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal, conservado puro. Às vezes, o livre-arbítrio impede os cônjuges espiritualmente enfermos de buscarem também a cura. Porque são egoístas. Então, decidem romper com seu casamento, partir para um outro, levando os problemas consigo, aqueles problemas que foram os causadores da destruição do seu casamento. E, na maioria das vezes, esmagadora, é que esses problemas vão continuar acontecendo, porque eles estão com você, que vão se unir a outros problemas de um novo cônjuge. E esse casamento começa dando com tudo para dar errado. Casamento descartável. E aí, quando você decide que precisa se divorciar, é porque você já está espiritualmente morto. Porque sabendo de tudo aquilo que Deus falou, que odeia o divórcio, e que o que Deus uniu não separe o homem, homem, você, mulher, quer se separar. Você está blasfemando contra a palavra de Deus. Você é mais do que Deus, você está no ato de rebeldia. Você está morto espiritualmente. E aí, quando o casal morre espiritualmente, consequentemente, o casamento também morre, através do divórcio. Quem sofre são os filhos, porque a possibilidade dos filhos adoecerem espiritualmente por conta das sequelas e dos efeitos colaterais que vão ser consequência desse divórcio pode afetá-los de maneira irreversível. Adolescentes, jovens, quero dizer uma coisa para vocês. Hoje é dia de ressurreição. Aos adolescentes, aos jovens que foram atingidos pela doença espiritual, saibam que clamores estão sendo levantados por vocês. Não tenham dúvidas. Vocês que, como filho pródigo, resolveram se afastar do Pai, a igreja está clamando por você. Seus pais, seus amigos, seus familiares, todos aqueles que temem a Deus e que confiam em Deus, estão clamando. Clamores estão sendo levantados por vocês, adolescentes e jovens que estão doentes espiritualmente. Lembram lá da história de Betânia? Marta e Maria disseram o que para Jesus? Senhor, aquele a quem amas está doente. Eles estão dizendo, Senhor, o meu filho a quem amas está doente. Senhor, aquele jovem, aquele adolescente desta igreja, a quem tu amas, está doente. Seus familiares estão dizendo, Senhor, o meu sobrinho, a minha sobrinha, o meu primo, a minha prima, a quem tu amas, está doente. Os pais estão orando, Senhor, dá a meu filho um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos, aos teus decretos. E aos adolescentes e jovens que já se afastaram, que estão longe, foram atingidos pela morte espiritual. Saibam que Jesus está chorando por vocês.
assim como chorou por Lázaro. Jesus chorou. Jesus está chorando por você, jovem. Jesus está chorando por você, adolescente. Se afastou do aprisco. Você que se rebelou. Você que está trilhando caminhos tortuosos. Caminhos que o levarão à perdição eterna. Jesus está chorando por você. Mas quero dizer que Jesus também está dizendo a vocês que essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Por isso, aos adolescentes, jovens, Jesus está dizendo hoje para vocês: tirem a pedra. Quando Jesus pediu para ser levado ao sepulcro de Lázaro, ele deu essa ordem. Ele deu essa ordem porque tirar a pedra cabia àqueles que estavam acompanhando a Jesus. O milagre Jesus fez, mas aquilo que o homem pode fazer, a responsabilidade de fazê-lo é dele, o homem. A responsabilidade de tirar a pedra hoje, que sepultou a sua vida espiritual, é sua, jovem. É sua, adolescente, que está me ouvindo. Tirem as pedras. Tirem a pedra dos enganos, das mentiras de Satanás. Venha para fora hoje. Venha para fora do antro do pecado. Venha para fora das orgias, das práticas sexuais imorais. Venha para fora da contaminação do corpo com tudo aquilo que prejudica aquilo que deveria ser o templo do Espírito Santo. Jovem, adolescente, tirem a pedra. Venha para fora. A você, adolescente e jovem, a palavra diz: jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Para vocês vencerem o maligno, é preciso que a palavra de Deus esteja inculcada na mente e no coração de vocês. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não amem o mundo, nem o que nele há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Diz o salmista: como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Essa é a resposta. Quer saber como manter pura a sua conduta? Viva de acordo com a palavra de Deus. Aos pais, também quero dizer que hoje é dia de ressurreição. Aos pais que foram atingidos pela doença espiritual e que têm deixado a desejar quanto às suas responsabilidades paternas, de amar, de cuidar, de ensinar, de acompanhar, de orar, de disciplinar. Saibam que clamores a Deus estão sendo levantados por vocês. Os pais, ao perceberem que a prioridade de vocês não tem sido a vida espiritual de seus filhos, estão clamando a Deus. A igreja também, seus amigos. Senhor, aquele pai que tu amas está doente. Senhor, aquela mãe que tu amas está doente. E aos pais que foram atingidos pela morte espiritual e se tornaram totalmente omissos e ausentes, saibam que Jesus está chorando por vocês. Assim como chorou por Lázaro, Jesus chorou. Está chorando por você, pai. Chorando por você, mãe. Mas ele está dizendo que essa doença
não vai acabar em morte. É para a glória de Deus. Por isso, aos pais ausentes e omissos, Jesus está dizendo: tirem a pedra. Tirem os obstáculos que estão impedindo vocês de ensinarem, de amarem, de cuidarem, de acompanharem seus filhos. Tirem a pedra que está impedindo vocês de disciplinarem seus filhos, de orarem por eles. Venha para fora. Venha para fora do seu egoísmo, das suas prioridades. Os filhos são herança. Cuide deles. Deus há de cobrar o que você fez com os seus filhos. Se você ensinou, você acompanhou eles no caminho que leva à salvação. Porque aos pais a palavra de Deus diz: habite ricamente em vocês a palavra de Deus. Ensinem e aconselhem-se. Meus irmãos, habite ricamente, abundantemente. Não pode ser pouco, tem que ser muito. Para a gente poder ensinar e se aconselhar, é preciso que a palavra de Deus habite ricamente, primeiramente, em nosso coração. Todas as palavras contidas na palavra de Deus, que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração, disse Deus. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Marido e mulher, também hoje é dia de ressurreição, meus irmãos. Ao marido e à esposa que foram atingidos pela doença espiritual e cujo casamento está passando por grandes conflitos e grandes problemas conjugais, problemas de infidelidade, imoralidade, ciúmes, imaturidade. Meus irmãos, saibam que clamores a Deus estão sendo levantados por vocês. Assim como Marta e Maria clamaram, chamaram a Jesus, seus pais, seus genros, suas noras, seus sogros, seus parentes, a igreja, todos os familiares estão clamando a Deus. Senhor, aquele marido a quem tu amas está doente. Senhor, aquela esposa a quem amas está doente. Cura, Senhor. Mas se o marido e a esposa já foram atingidos pela morte espiritual e cujo casamento foi declarado terminado, saibam que Jesus está também chorando por vocês. Vocês fizeram votos matrimoniais, promessas de fidelidade, até que a morte os separe. Na doença, na tristeza, na alegria, na fartura, em qualquer circunstância. Foi pelo amor que vocês casaram. E quando vocês resolvem se separar, Jesus chora por vocês. Mas Jesus está dizendo para vocês, essa doença não acabará em morte, e é para a glória de Deus. Bendito o casamento que se torna um palco de milagre, onde muitos do que sabiam dos problemas, sabiam da separação iminente ou consumada, e quando esse casal retorna, ele se torna um palco de testemunho do que é o amor de Deus em nossos corações. Portanto, aos casamentos, aos maridos, às mulheres que estão doentes ou mortos espiritualmente, tirem a pedra. Tire a pedra do egoísmo. Tire a pedra dos ciúmes. Tire a pedra da infidelidade, a pornografia, a imoralidade, o ciúmes, a imaturidade, o egoísmo. Tire essas pedras, meus irmãos.
Cabe a você tirar essas pedras para que Cristo possa ressuscitar o teu casamento. Para que Ele possa dizer para você, venha para fora. Venha para fora desse casamento insuportável e viva um casamento de paz, um casamento de amor, um casamento benigno, um casamento de bondade, um casamento que tenha domínio próprio, um casamento de temperança. Meus irmãos, ao marido e à mulher, a palavra de Deus diz: marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. O amor de Cristo é um amor purificador, é um amor santificador, é um amor eterno, que não descarta, que não termina. Esse tem que ser o amor com que o marido tem que amar a esposa. E a mulher, mediante um amor como o de Cristo por ela, com certeza vai sujeitar cada uma a seu marido, como também deve se sujeitar ao Senhor. Sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo, porque por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Meus irmãos, a todos que ouviram esta reflexão e que talvez tenha sido ou esteja sendo atingido pela doença ou até pela morte espiritual. A palavra de Deus hoje está dizendo para você: Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, mesmo estando mortos em delitos, nos fez vivos juntamente com Cristo. Viva com Cristo. E para isso, tirem as pedras, tirem todas as pedras que estão sepultando a sua vida espiritual. Tirem as pedras que estão causando a sua doença espiritual. E venham para fora. Venham glorificar a Deus. Venham viver juntamente com Cristo. Vida abundante. Jesus veio para que tivéssemos vida e abundância. Hoje é o dia da ressurreição. Na sua vida espiritual, na sua vida familiar. Você, filho, você jovem, adolescente, você pai, você mãe, você marido, você mulher, você que está me ouvindo neste momento, tirem a pedra, venha para fora. Deus nos abençoe.